A Montanha Mágica, leitura. Estamos no capítulo intitulado Satana. Este é o vídeo de número 8, na página 76. Acho que agora temos que ir ao repouso, não? Disse Joaquim circunspecto. O literato fizera acompanhar suas palavras de expressivos gestos da mão. Assim concluiu a mímica com um gesto que apontou para Joaquim e disse: Nosso tenente dá o sinal de serviço. Vamos-nos então. Temos o mesmo caminho à direita, aquele que busca os muros de Dis, o poderoso. Ah, Virgílio, Virgílio, não há quem o supere, meus senhores. Acredito no progresso, por certo, mas Virgílio dispõe de adjetivos que nenhum moderno encontraria. Bom, vamos lá, né? Quem é Dis? Os muros de Dis. Eu coloquei ali no Quizlet uma notinha para você, né? Então, na verdade, o nome completo do deus Dis é Dispater, né? Era um deus romano do submundo. Dis estava originalmente associado a terras agrícolas férteis e riqueza mineral. E como esses minerais vieram do subsolo, mais tarde ele foi comparado às divindades ctônicas, Plutão, que é o Hades, né? E Orcus. Dispater era comumente abreviado para simplesmente Dis, e este tornou-se um nome alternativo para o submundo, ou parte do submundo, como a cidade de Dis na Divina Comédia de Dante, que compreende o inferno inferior. Né? Bom, então, primeiro, a referência que nós temos aqui nessa notinha é a referência de Dis na Divina Comédia, né, sendo uma parte, mas ele seguramente, eu digo seguramente porque eu não tenho a passagem, nada disso para te mostrar, então, quase que seguramente, ele está na Eneida, né? Do Virgílio. Aí tem uma coisa interessante, porque o Virgílio é quem escreveu a Eneida, que é a grande epopeia romana, né? Mas ele também é quem guia o Dante na Divina Comédia pelas regiões inferiores, né? Pela sua sabedoria e tudo mais, é ele quem guia o Dante. Bom, então nós sabemos aqui que os muros de Dis, a gente está falando das regiões infernais, né? E aí, é claro, se encaixa muito bem com aquilo que a gente falava sobre a outra referência, né, das sombras, coisa de uma página atrás, talvez nem isso, né? Como Ulisses no Reino das Sombras, que audácia descer a essas profundezas, onde os mortos pairam e vegetam. Settembrini falou quando soube que Hus estava ali só de passagem, né? Okay. Nosso tenente dá o sinal, vamos-nos então. Temos o mesmo caminho, à direita, aquele que busca os muros de Dis, o poderoso. Ah, Virgílio, Virgílio, não há quem o supere, meus senhores. Acredito no progresso, por certo, mas Virgílio dispõe de adjetivos que nenhum outro moderno encontraria. E enquanto se puseram a caminho de casa, ele começou a recitar versos latinos com pronúncia italiana. Mas interrompeu-se quando lhes veio ao encontro uma mocinha qualquer, aparentemente uma aldeã, nem tão notável pela beleza, e ele abriu um sorriso namorador, metendo-se a cantarolar. Estalou a língua, ai, 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 tralalá, bonita Joaninha, quer ser minha? Vejam só, seus olhos brilham a luz furtiva. Ele recitou, sabe Deus que autor, e com um gesto mandou um beijo à jovem, já de costas, que lá se ia, toda confusa. Que grande doidivinas, pensou Hus Castorp, e não mudou sua opinião quando Settembrini, após esse acesso de galanteria, voltou a maldizer. Se eu não me engano, na tradução em inglês, o Hus pensou assim, windbag, what a windbag, talvez tenha sido isso. What a windbag it is, né?
Windbag é uma pessoa, pense, literalmente é uma sacola, um saco cheio de vento, né? Essa pessoa que fala. Geralmente a gente usa o adjetivo, deixa eu colocar aqui para futuras referências, a gente usa o adjetivo para pessoa que fala muito e não diz nada, né? Então essa foi a escolha do tradutor americano. O nosso tradutor aqui escolheu como esse cara é maluco, né? Parece, né? Não para de falar, né? Então é um maluco que não para de falar se a gente tentar aproveitar as duas traduções. Que grande doidivinas, pensou Hans Castorp, e não mudou sua opinião quando Settembrini, após esse acesso de galanteria, voltou a maldizer. Ele tinha uma birra especial contra o Dr. Behrens. Criticou-lhe o tamanho dos pés e ironizou o título de conselheiro áulico que ele recebera de um príncipe que sofria de tuberculose cerebral. Por partes, né? O que é um conselheiro áulico? Eu coloquei ali no Quizlet para você. Áulico é relativo à aula. E o que é aula? É a corte, né? Por exemplo, nós podemos falar herança dos tempos áulicos. É um bom modo de usar esse adjetivo. Pode ser também próprio da corte ou dos cortesãos, cerimônia áulica. Pode ser também que ou aquele que pertence a uma corte, nobres áulicos, né? Então fica tudo no mesmo campo semântico, né? E então ele é o conselheiro oficial da nobreza, digamos assim. É um título que ele recebeu desse nobre. Um conselheiro áulico que ele recebera de um príncipe que sofreu tuberculose cerebral. A região inteira, segundo Settembrini, ainda falaria da vida escandalosa desse príncipe. Mas Radamanto teria feito apenas vista grossa, bem grossa, a maneira mais perfeita de um cortesão áulico. Os senhores saberiam, a propósito, que Behrens foi o inventor da temporada de verão? Ele e mais ninguém. Honra ao mérito. Antigamente, apenas os mais fiéis entre os fiéis estavam o estio neste vale. Estio é verão, né? Mas o nosso humorista, na sua clarividência incorruptível, percebeu então que esse inconveniente decorreria somente de um preconceito e estabeleceu a teoria segundo a qual, pelo menos no que tocava ao seu sanatório, a cura de verão era não só recomendável, mas até sumamente eficaz e mesmo imprescindível. Soube apresentar seus argumentos, divulgou-os por meio de artigos de jornais e interessou a imprensa por eles. Desde então, os negócios marcham igualmente bem no verão e no inverno. É um gênio, disse Settembrini. Intuição! Exclamou. E a seguir pôs-se a achincalhar os demais estabelecimentos do lugar. Lembre-se que achincalhar é escarnecer, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Tem alguns exemplos, né? Pode ser escarnecer, ridicularizar e assim por diante. Meses a fio, o chargista achincalhou aquele político. Mais um. Achincalhava-se diante dos amigos. Boa frase, né? Achincalhava-se diante dos amigos, né? E aí, por extensão, pode ficar uma coisa um pouco mais séria, né? Você trata com desdém, né? Não só esse ridículo, mas um desdém mesmo, né? Humilhar, rebaixar. O professor achincalhou o aluno diante dos colegas. Achincalhou-se diante das críticas, né? E é claro, porque a linha entre tirar um sarro, né? E humilhar é tênue, né? Você só sabe que você cruzou a linha quando você vê a pessoa chorando. E a seguir se pôs a achincalhar os demais estabelecimentos do lugar, elogiando num tom sarcástico o espírito negocista dos seus donos. Havia lá o professor Kafka. Todos os anos, na época crítica do degelo, quando grande número de pensionistas queria partir,
o professor Kafka havia se forçado a fazer uma viagem de 8 dias, mas prometia outorgar as autorizações de alta logo após o seu regresso. Entretanto, permanecia ausente durante 6 semanas e os desgraçados a esperar, enquanto suas contas, diga-se de passagem, não paravam de aumentar. Certa vez, Kafka foi chamado ao Fiume para examinar um doente, mas não se pôs a caminho antes que lhe garantissem uns bons 5.000 francos. E entre uma coisa e outra, passaram-se 2 semanas. No dia seguinte ao da chegada do celebríssimo, o paciente faleceu. Quanto ao senhor Dr. Salzmann, este até diria à boca pequena que o professor Kafka não mantinha limpas as seringas de injeção, a ponto de infeccionar os enfermos. Então tá ficando mais sérias as acusações aqui, né? Ele usa pneumáticos nas rodas de seu coche, afirmaria Salzmann, para que seus mortos não o ouçam. Bom, vamos lá, né? Pneumático, né? A gente está falando de pneu. Eu só trouxe aqui porque nós estamos em um momento em que pneumáticos eram uma certa novidade, né? Bom, deixa eu ver por que eu coloquei aqui a definição. Aqui, ó. Disse de aparelho que funciona por meio de energia proveniente do ar, relativo ao ar, né? Aro ou cobertura de borracha que reveste a roda de diversos veículos. Não, né? Acho que eu coloquei aqui só para a gente lembrar que se esperaria, né, que no seu coche você tivesse ali uma roda de madeira, né? Provavelmente revestida de ferro. E é claro que aquilo faz um barulhão na estrada, né? E aí uma das novidades tecnológicas é o pneumático. Ele usa pneumáticos nas rodas de seu coche, afirmaria Salzmann, para que seus mortos não o ouçam. Ao que Kafka replicava que no sanatório de Salzmann obrigavam os pacientes a um consumo muito intenso do fruto consolador da vinha. Fruto consolador da vinha. Igualmente na intenção deles arredondarem as contas, de maneira que ali morreria gente aos montes, não de tísica, mas de cirrose do fígado. Então, o outro embebedava todos os seus pacientes. E eu imagino que, se for o fruto consolador da vinha, né, tem como você arredondar bem a conta, né? Os vinhos podem ser muito caros. Enquanto Settembrini prosseguia ao mesmo tom, Rascastorp ria-se jovialmente e sem malícia ao ouvir essa catadupa de eloquência blasfema. A linguagem do italiano tinha um som particularmente agradável, na sua absoluta pureza e correção, livres de qualquer sotaque. Dos seus lábios volúveis as palavras brotavam cheias, distintas e como que recém-feitas. Isso daqui é extremamente interessante, né? Um desafio para a gente entender como que seriam palavras cheias, distintas. Sim, né? A gente está falando de uma pronúncia, eu gosto de chamar pronúncia declarada, né? O professor tende a ser assim. Eu tendo a ser assim, não sei se você reparou, nesses vídeos que aparece a minha foto, eu não coloco capa, né? Daria muito trabalho, aparece minha foto. Eu sempre estou fazendo uma careta, porque eu sempre estou articulando demais as palavras. Então, ok, sotaque declarado, mas distintas e como que recém-formadas, as palavras como que recém-formadas. Interessante, talvez ele está falando do processo, né? Conforme nós vamos usando uma expressão, essa expressão, como nós compartilhamos o significado dessa expressão, nós temos a liberdade de ir juntando, né, quebrando coisa. Aquela velha história que aconteceu com se, né? Vossa mercê, vós um se, vós me se, você se, né? Então talvez essa seja a referência, né? Se eu formo as palavras agora, eu vou dizer assim para você: e aí, vamos comer uma pizza? Se essa expressão já foi formada há muito tempo e eu já usei tanto ela a ponto de gastá-la, eu posso dizer: e aí, eu comer pizza?
E uma pizza, né? Então você esse seria o desgaste. Talvez seja por aí. O próprio Settembrini gozava com as locuções e formas cultas, vivas e sardônicas de que se servia. Até mesmo a flexão e a conjugação gramatical dos vocábulos causavam-lhe prazer evidente e contagiante que se disseminava ao redor. Fantástico isso, né? Ele parecia ter o espírito por demais claro e concentrado para que lhe pudesse ocorrer, nenhuma vez sequer, perder o fio da meada. Aqui no nosso Quizlet eu coloquei catadupa, né, que é uma queda de água considerável, né, em grande quantidade, e aí, é claro, pode ser jorro, derramamento. Então a gente consegue entender a catadupa de palavras, catadupa de eloquência blasfema, né? Sardônico, que denota ironia maldosa, sarcástico, zombeteiro. Então ele parecia ter o espírito por demais claro e concentrado para que lhe pudesse ocorrer, nenhuma vez sequer, perder o fio da meada.